vídeo não é uma recomendação de investimentos. O intuito do canal Meus Investimentos mesmo é compartilhar ferramentas e experiências dos meus investimentos na prática. Mais um fundinho imobiliário aqui, eu que continuo na busca de fundos imobiliários para diversificar ainda mais a minha carteira de fundos. A VRTA 11, Fator Verita, Fundo de Investimento Imobiliário, que é o relatório gerencial dele de agosto de 2022. Mas antes disso, eu vou mostrar aqui, essa aqui é a minha planilha de gestão de investimentos. Eu que tenho hoje R$129 mil em fundos imobiliários, 33% da minha carteira. Esses aqui são meus fundos, eu busco fundos que pagam bons rendimentos, tá bom? Não fico comprando fundo que pagam baixos rendimentos, muito menos fundos de fundos, porque eu sou totalmente contra. E essa planilha aqui me ajuda muito a fazer declaração de imposto de renda no ano que vem. Quem quiser, link na descrição do vídeo, é só entrar lá e baixar, tá bom? Ajuda demais. Então, minha maior posição de fundos imobiliários é o TOR de 11, altíssimo risco, como dizem por aí. E o menor é o ARR11 aqui, que é o último fundo que eu acabei entrando e adicionando na minha carteira, tá bom? Bora falar aqui do Verita 11? Esse aqui é o Status Invest, também uso muito, adoro. Status Invest ajuda demais. E se inscreva no canal também aí para dar uma ajuda, porque é difícil conseguir inscritos, viu? Ainda mais quando eu que não faço marketing nenhum no YouTube. Mas assim, olhando bem grosseiramente o Verita logo de cara aqui, ó. Valor atual R$ 91,80, menor valor do último ano, maior valor R$ 110 reais. Dividend yield aqui na casa dos 15,41%. E PVP aqui 0,98, tá bom? Ou seja, o valor de mercado dele é abaixo do patrimônio que ele realmente vale. Tem 2,64% em caixa e 110 mil cotista, tem cotista padedel, 108 mil. Estou arredondando para 110 mil, que digamos que no próximo relatório ele já vire 110 mil, tá? Olhando aqui, teoricamente, aparentemente, né, é um bom fundo, principalmente por conta desses valores aqui, ó, e do PVP, tá? É um fundo, quando a gente olha aqui, é um fundo antigo, desde 2016, e ele é constante. Tem momentos de baixa aqui, ó, chegou a pagar só 0,70. Em 2018 teve um mês aqui que pagou 2,02, provavelmente acumulado fechamento do mês, né? Do ano, aliás. Sobrou caixa lá, ele pegou e pagou dividendo para geral. Veio pandemia, aí sempre aqui, ó. Sobe e desce lascado, né? Parece um gráfico dente de serra aí, que o pessoal fala muito. Olhando aqui o último rendimento, R$1, 30 do 9, pagamento 14 do 10, mas vem caindo constantemente aqui os dividendos, tá? E por que os dividendos vêm caindo constantemente? Vamos voltar aqui pro relatório gerencial. Fundo, taxa de administração baixo, 1% ao ano apenas, não é tão alto. Rendimentos mensais, o benchmark dele aqui é o IGPM mais 6%, tá? E como esse aqui não é relatório de agosto, eu estou mostrando o valor patrimonial no final de agosto. A cota no mercado, pelo mercado está pagando R$94, quando valia 93,91, né? Quando a gente vem aqui, ó, como foi o fechamento no final do mês? Agora, ó, fechou em 95 no dia 30 do 9, só que já caiu lá para baixo. Por que caiu? Provavelmente porque está vindo dividendo muito baixo aqui e o mercado está vendo isso com mau olhos, tá bom? Mas, como eu sempre digo, para mim, fundo imobiliário é investimento para longo prazo, não para ficar vendendo e comprando, tá? Então, por isso que eu sempre busco fundos imobiliários com PVP abaixo de 1 e pagando dividendo acima de 1% ao ano, pelo menos nos últimos 12 meses. Mesmo que dividendo passado não signifique rendimento futuro. Aqui na sequência ele vem mostrando boa parte das aquisições dele, ó. Em fevereiro, comprou uma emissão, a série 422 aqui da UPS Securitizadora, 35 milhões, 10 anos, IPCA mais 6,5% ao ano, é o rendimento esperado, o pagamento, né? É a taxa do pagamento do CRI que foi comprado. IPCA 8,5, tem um monte. A gente vai descendo, descendo, até acabar esses carinha aqui todos. Aí aqui embaixo, histórico de distribuição de rendimento, mesma coisa que a gente tem no site do Status Invest. Desempenho no fundo do mercado secundário, esse aqui é o valor da cota. Ó, em setembro de 2021 valia 109, ó. Hoje está valendo R$94 já. E aqui, qual é a composição da carteira? Ou seja, onde o fundo aloca o dinheiro, qual é o indexador e a taxa de rendimento ao ano. Então assim, eu peguei, clicando aqui nesse link aqui, acesse a planilha de fundamentos, ele dá essa planilhazinha aqui bem bacana, tá? Para quem gosta de brincar no Excel, vale muito a pena baixar isso aqui. O que ele mostra aqui é o seguinte, ó, o indexador, quase todos ele é PCA, tá? Ó. Tem um GPM, um CDI, outro GPM aqui, uns gato pingado aí, ó. GPDI, mas basicamente é IPCA. E aí, o que eu fiz? Eu peguei essa planilha aqui, copiei, ó, e fiz uma continha básica, tá? Eu peguei só o indexador, peguei qual é a porcentagem ao ano, mas esquecer o indexador, e multipliquei pela porcentagem da carteira, tá? Então assim, somando isso aqui, deu 6% ao ano em média de rendimento.
Mesmo que, vamos dizer que tudo aqui é IPCA. Se o IPCA for zero, esse cara aqui vai pagando no mínimo 6% ao ano. Claro, né? Tem que tirar a taxa de administração dos carinha aqui, vai dar uns 5% ao ano. Nunca a gente vai ter uma taxa, um IPCA zero no ano, tá? Olhando aqui, ó, o status invest também, a gente tem 2 meses aqui de deflação, provavelmente setembro pode ser que caia um pouquinho também, mas aqui já vai voltar a subir, principalmente porque o mercado diz que a inflação no ano vai ser entre 5,5% e 6%, tá? Então se a gente for pegar daqui para cá, somando até agora a gente tem uns 4, esse ano ainda tem que ter 1,5% a 2% da inflação. Principalmente dependendo das eleições aí, né? Se o 9 dedos entrar, talvez ferre a nossa vida de vez. Então isso mostra o quê? Vamos chutar aí que no ano que vem a gente tenha 5% de inflação. Considerando 5% de inflação mais 6% que a gente viu lá, dá 11%, tira a taxa de administração do fundo aí 1%, dá uns 10% no ano. Não é ruim, tá? A única coisa ruim é que se a gente for pegar a taxa Selic para balizar, tá ruim sim. Porque a taxa Selic hoje está em 13% praticamente, arredondando aí. E isso não é nada bom como resultado geral. Voltando aqui, ó, o próprio fundo, ele separa aqui qual que é a distribuição e tudo mais, tá. Ele mesmo separa aqui, ó, taxa média por indexador e prazo médio do fundo. Então, assim, ó, IPCA tá dando 6,8, IGPM 7,9, CDI 2,9, IGPDI 7,1. Minha conta lá deu em média 6%, porque eu fiz uma conta rápida, eu não separei como ele separou aqui por papel, considerando 100% e tal, mas eu diria 6% aí no geral, tá bom? O fundo também investe em alguns fundos imobiliários, isso é muito importante falar. Uma porcentagem da carteira, aqui estão os fundos imobiliários, tá? Então ele tem 126 milhões de reais. Pegando aqui, ó, dá quase 10% da carteira em fundos imobiliários. Não é muito, se a gente for pegar alguns fundos de papéis aí que tem 30%, 40% já hoje em dia de fundos imobiliários, e aí tá virando quase um fundo de fundos, está virando, sei lá, para mim daqui a pouco isso aí vai virar uma bola de neve, fundo comprando fundo, e fundo comprando fundo, que vai, não sei o que pode virar isso, tá bom? Ó, aqui até no site Status Invest é muito mais fácil ver quais são os fundos, ó. A gente vem aqui embaixo, ó, tá aqui, ó, 10,43%, 128 milhões e fundo de fundos. Então, ele tem aqui 65% desse total em fundo de papéis e o resto aqui indefinido, tá bom? E ele também tem o caixinha dele aqui, que não é ruim. Ah, cadê? 2,64% em caixa para fazer novos investimentos. Mas assim, resumindo tudo isso, tá? É um fundo que depende basicamente do IPCA para pagar rendimentos. Como o IPCA afeta a nossa vida, a vida de todo mundo, se o IPCA estiver baixo, é um fundo que teoricamente protege a sua carteira, tá bom? Então tem que ser um fundo para comprar com PVP muito baixo, para você não perder na desvalorização do papel. E ele protege a sua carteira por quê? Porque ele está protegendo você do IPCA. Se o IPCA for muito alto, ele vai te pagar um rendimento monstro que vai estar te cobrindo ali a inflação. Se o IPCA for baixo, ele vai pagar menos. Porém, as coisas estão ficando mais baratas para você também, ou não estão ficando mais caras, você está pagando a mesma coisa. Então, a inflação que corrói o seu dinheiro, ele está te protegendo nesse sentido. Para mim, hoje, não é interessante, por quê? Porque eu tenho na minha carteira aqui o HCTR11, tá? E o HCTR11 ainda é uma das minhas menores posições, tá aqui embaixo, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Tem R$ 8.600 hoje em HCTR11. É um fundo também basicamente lastreado em IPCA, o indexador dele, quase todos os CRIs dele é IPCA. Então, para eu ter outro fundo onde o indexador seja o mesmo, e ainda posso investir muito aqui em HCTR11 até eu chegar aqui nos 20 mil, 18 mil e pouco, nos fundos que eu tenho mais investimento, não está valendo a pena agora, tá? Além do mais, eu prefiro continuar entrando aqui no ARR11 por um tempinho. Mas é um fundo que sim protege a carteira e vale a pena, tá bom? Na minha opinião, para mim, vale a pena. Como eu sempre digo, eu vejo os papéis para eu colocar na minha carteira. Beleza? Então é isso, videozinho rápido, espero que tenha aproveitado. Se inscreva no canal e forte abraço!